Round Six, nova série coreana da Netflix, se tornou a mais assistida nos 83 países em que está disponível, incluindo o Brasil. Nessa história que lembra Jogos Vorazes e Battle Royale, centenas de pessoas seriamente endividadas são convidadas a disputar um jogo do qual poderão sair milionárias. O problema é que perder custa a vida dos participantes, eliminados em cenas explícitas de violência e sangue. Por que a série, que trata a vida humana com tanta vulgaridade, se tornou um fenômeno tão grande de audiência em países tão diferentes entre si? É sobre isso que vamos conversar neste episódio 72 do Quarentena Cult. E aí, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Paulo Pousonoff Júnior e Evandro Schenkel. E aí, pessoal, tudo Tudo beleza? bem? Tudo Olá, que certo. tal? Tudo bem, vamos falar desta série coreana que é o maior fenômeno da Netflix no momento, vários países. E quem vai fazer a defesa da série no Quarentena, um de nós sempre traz, dando a sugestão, faz a defesa, diz o motivo porque sugeriu a gente assistir o filme, ou a série nesse caso, e os demais argumentos, se concordam, se discordam, se gostam, se não gostam. E quem vai falar um pouquinho do Round Six é o Evandro, que assistiu a temporada primeira inteira já, né, Evandro? Já assisti, maratonei no fim de semana. A gente estava muito político, né? E alguns leitores antigos do Quarentena Cult estavam reclamando e pedindo para a gente voltar a falar um pouquinho do cinema, de séries, um pouco sair do mundo político, né? Então, por isso que eu acho que essa semana valia a pena discutir Round Six. Também porque eu conversando com a minha filha, ela me indicou essa série, daí como ela me indica sempre coisas certeiras, eu fui atrás. Minha filha é fã de K-pop, ela segue esses ARMYs, toda essa cultura aí sul-coreana que está em alta, esse soft power hoje. Então, ela me incentivou bastante. Comecei a assistir, quando eu comecei a assistir, eu já vi que era uma série de um nível muito elevado, graficamente, esteticamente, e conforme foi passando o tempo, porque a primeira impressão que dá quando você assiste só o primeiro episódio é que ela pode se tratar de um Battle Royale que a gente assiste desde no final dos anos 90, bastante animes, mangás, né? E quando ela vai se prolongando, você vê que ela traz ares novos, né? Então ela começa já trazendo um ar novo quando você descobre que as pessoas estão lá por livre e espontânea vontade. E aí você tem uma discussão do que é a liberdade, do que é o livre-arbítrio, né? E também quando é uma série que não tem como você estar nas redes sociais sem ser atingido por ela. E muitas das coisas que vinham sendo dito sobre ela, eu fui atingido antes de assistir e vinha sempre com aquele tom de uma crítica ao capitalismo selvagem, uma crítica contra a busca pelo dinheiro, né? E não tem nada disso, assim. Eu li uma entrevista do autor e ele fala que é isso. Ele fala que é isso, é uma crítica, assim, ele ficou muito tempo endividado e ele assistia os Jogos Vorazes, ele gostava de Battle Royale, então, assim, existe essa referência direta porque é o que ele acha que ele quis dizer. Mas você acha que não? Hã? Você discorda do autor. Mas veja, Paulo, quantas vezes você foi dar um argumento pensando que estava falando algo e a pessoa fala, mas então, Paulo, era justamente por isso que você está errado. E aí você vê que os teus argumentos, na verdade, ajudaram o outro a te mostrar algo novo. Quando ele faz essa crítica direta, onde ele acha que ele está criticando o capitalismo, por que as pessoas acham que ele está criticando o capitalismo? Porque quem ganhar esse prêmio nesse deathmatch vai receber o valor referente a todo mundo que participou. Então, todo mundo que vai morrendo e vai saindo, esse prêmio vai se acumulando. Daí você pensa, nossa, é lógico que é uma questão do capitalismo, onde você tem que matar os seus iguais para você conseguir o grande prêmio. Só que todas as escolhas estéticas, todo o caldo cultural que o autor está inserido, revelam que, na verdade, as críticas são outras. Então, eu já vou trazendo aqui as minhas reflexões sobre isso. Primeiro, lá pelo terceiro ou quarto episódio, a associação que cria esse jogo, ela fala, não, aqui todos têm que ser iguais, ninguém pode ter vantagem, todos são iguais perante o jogo. Desculpe, mas um país que há 50 anos vive dividido por um regime comunista, onde as pessoas adoram o vermelho,
e um regime capitalista, quando você usa que toda a opressão está de vermelho, que toda a opressão está pedindo para você ser igual aos outros, e toda a opressão se baseia de que existe uma casta de pessoas que são mais iguais do que as outras, que determinam que todos os iguais precisam se degladiar entre os iguais para conseguir chegar. E aí, o dinheiro é só uma metáfora. Você pode falar que é a liberdade, você pode falar que é a redenção, Calma aí. você pode... Você está querendo dizer que quando você falou os vermelhos, eu achei que você estava fazendo uma referência, sei lá, bandeira, com símbolos comunistas. Sim. Mas está falando do pessoal, né, que controla o jogo, que eles usam vermelhos. Você está querendo dizer que esse pessoal é uma metáfora da Coreia do Norte? Exato. É a metáfora da opressão. Um dos personagens, entre os 6, 7 personagens principais, todos muito bem construídos, é uma fugitiva norte-coreana. Inclusive, depois você vai descobrir lá no final que moralmente é a única que não se dobra. Ele é o único personagem que é bom de fato e que busca algo nobre. E aonde ela busca o algo nobre? Fora do regime totalitário. Ela não está buscando o dinheiro, ela está buscando a liberdade. A liberdade ela vai conseguir aonde? Numa democracia, na Coreia do Norte, por isso, na Coreia do Sul. Por isso ela fugiu. Então você vê que essa crítica ao capitalismo, essa falsa crítica ao capitalismo, que até o próprio autor se engana, quando ele vai usando os elementos para mostrar o que é autoritarismo, o poder das massas, ele inclusive faz uma crítica à maioria, né, à votação, né? Qual é a república democrática entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que se autodenomina democrática onde não há democracia? Então você vê que todos os elementos que ele vai jogando ali, apesar dele achar que está falando alguma coisa, mas a sua cultura, o seu contexto, estão justamente fazendo uma crítica a outra coisa, né? E aí, isso eu achei super interessante. Então, assim, essa confusão. Além de todos os outros aspectos. Veja, eu gosto do cinema coreano. Para mim, Round Six tem muito a ver com Old Boy, né? Assim, tem muito a ver com aquele cinema coreano que nos arrebatou, pelo menos quem queria conhecer o cinema coreano lá do começo 2000, Lei de Vingança, todos aqueles filmes que eram muito gore, mas que eles tinham um fundo de crítica, mas não é uma crítica social, um tapa na cara da sociedade, é uma crítica do humano, né? É uma crítica à libertação. Não é tanto do outro, é interno. Tanto que o Old Boy, que é um filme que eu acho incrível, que é um dos melhores filmes já feitos, é uma luta de uma pessoa que ficou presa por muito tempo e que não sabe por que ficou presa e não sabe do que está se libertando. Veja, esse Round Six, ele dialoga muito com isso. São pessoas que estão presas dentro ou fora do jogo, né? Aquele dinheiro, o dinheiro é ou não libertador? Quando você vai chegar lá no final e você vai descobrir que um personagem tem todo o dinheiro e você vê que ele não se libertou. E não é metaforicamente, ele não se libertou porque a associação continua mandando nele. De maneira nenhuma, eles falam, cara, agora com o dinheiro, vá. E é isso que é incrível. Não existe, não tem como ele ir, porque não era essa a busca dele. Então não é sobre a ganância ou sobre se dar bem. É sobre a própria noção de liberdade. Eu gosto de uma explicação sobre liberdade, que liberdade é você controlar o que te controla. Em nenhum momento eles têm controle lá dentro. Não há como essa noção de liberdade. E se aquilo sai para fora de dentro desse jogo, ainda assim você não é uma pessoa livre, né? Porque eles todos eles estão lá porque querem duas vezes, né? Uma porque eles achavam que iam ganhar muito dinheiro e na outra porque eles se sentiram que não existia outra saída a não ser buscar esse dinheiro lá dentro. Eles votam e saem e depois eles entram de volta para o jogo. Battle Royale, de Deathmatch, não existe essa possibilidade se todos concordarem o jogo acaba. Eu, pelo menos, não me lembro. Se tiver, vocês me tragam. Então, isso eu achei muito interessante. E aí eu queria conversar para justamente discutir um pouco toda a simbologia. Eu não sei até onde vocês foram aqui. Paulo, até que capítulo você foi? Hã? Até qual episódio? Não, eu fui até o 5. Posso já emendar aqui meu comentário? Vai, manda ver. Bem, eu fui até o 5.
Parei porque estava tarde, tipo 9 da noite, eu tinha que dormir. Ah, assim, eu cheguei a essa série. Acho que eu mencionei para vocês semana passada, né? A minha irmã não parava de me ligar e falar assim: assista esse negócio. Aí eu, pô, comecei a assistir, falei, negócio coreano. Eu sou o contrário de você, eu não gosto de nada que seja estranho, assim, muito. Aí eu falei assim: eu não vou ficar vendo série, eu já tô meio com preguiça de série, ainda mais coreana. Xenofobia é essa, Paulo? É Total, isso. não, esse negócio não rola. Enfim, aí a gente conversou, né? Vamos fazer. Eu falei assim: então vamos ver aí o primeiro. Eu falei assim pra minha mulher, que ela também não tava afim de ver. Eu falei, vamos ver o primeiro episódio e ver o que que dá. E, cara, quando a gente começou a ver, e assim, o negócio te faz grudar na tela. O primeiro episódio ali, a surpresa. Eu não fico lendo sinopse nem nada, então a surpresa pra mim do que era o jogo, aquilo me grudou na tela. E daí eu fui assistindo até os 5. Tem 1 hora de duração cada episódio, né? Mais ou menos. Tem uns que são um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. E assim, sempre grudado na tela. E, enfim, eu parei porque realmente não foi porque eu não tinha gostado, nada. Ficou tarde. Eu realmente até ainda estou bastante curioso para saber o que vai acontecer nos próximos 4 episódios. Mas eu parei de ver. E assim, porque no outro dia, eu achei curioso que o Jones citou que a série trata a vida humana com vulgaridade. E eu estava tentando elaborar o que tinha me desagradado tanto na série, a ponto de eu ter decidido, pelo menos por um bom tempo, não continuar com ela. E é isso, assim, a série trata a vida com uma vulgaridade extrema, e não é só aquela vulgaridade da violência, né, que lembra, assim, aqui é uma referência meio óbvia sempre, mas Tarantino, né, uns tiros assim, sangue espirra na câmera e tal. Mas é isso, assim, nada vale nada ali, é uma coisa. Aquilo foi me embrulhando o estômago, sabe? Estou falando de uma leitura mais visceral do negócio, eu nem consegui. Até achei surpreendente você me trazer esse negócio aí da Coreia do Norte, Coreia do Sul, porque essa coisa mais visceral, assim, tomou conta, assim, de mim, enquanto eu estava assistindo. E assim, eu não conseguia nem extrapolar para esse lado, assim, mais metafórico, alegórico, da história. Realmente me embrulhou o estômago, e é uma sensação, e é curioso, né, porque eu sempre venho aqui e falo assim, hoje eu não estou no bom dia. Mas ou quando eu assisti, eu não estava no bom dia. Mas no dia que eu assisti a série, que era domingo, eu estava num ótimo dia, excelente dia. E hoje eu não estou no bom dia por causa da série. Então, assim, a gente tinha aquela história sempre de recomendo ou não. Eu tenho confuso. Eu recomendo, assim, porque é um negócio que é impossível você ver um só parar. Pelo menos para mim foi. Agora, Nossa, eu não. assista com Se cuidado. não tivesse a obrigação profissional de ver, eu teria parado logo no começo. Eu não acho tão sensacional. Nossa, eu não consigo. Mas você sabia o que ia acontecer? Você sabia alguma coisa antes? Não sabia nada putz, achei assim, aqueles cliffhangers, assim, tipo, manjadíssimos. O problema da série, assim, que para mim, ela não faz essa coisa de comunismo, capitalismo, não vi isso daí. Inclusive, o diretor fala de capitalismo, acho que ele está confundindo as coisas. Ele faz, como é comum no cinema coreano, um estudo sobre as deficiências humanas. Traição, fraqueza, egoísmo, ambição desmedida, falta de controle, tudo que é o cinema coreano. Você pega Old Boy, é um filme sobre capitalismo, comunismo? Não é. É um filme sobre vingança, né? É sobre sentimentos baixos da humanidade. O cinema coreano faz bastante isso, sentimentos baixos. Outro dia eu assisti um filme que a criada se mata e pega fogo no final. Não lembro o nome do filme. Você sabe, Eduardo, qual filme é esse? É um filme famosinho que enfim, outro dia eu assisti um filme que está disponível na Amazon. Acho que, se bobear, o nome do filme é A Criada. Se for A Criada, é do mesmo diretor do Old Boy. Eu acho que foi até por isso que eu assisti. The Maid, acho que é. É esse aí. Enfim, é isso o cinema coreano.
Só que alguns conseguem fazer isso de maneira bem feita e outros não conseguem fazer isso de maneira bem feita. O Round 6, The Squid Game, seja lá o que for. Qual que é o nome, Evandro? A Criada é do diretor Do Old Boy. do Old Boy. É um que se passa em 1930, onde você não sabe muito bem o que os personagens vão fazer. É esse? Não, não é. Então, É. depois eu vejo o nome certo do filme. Esse é um filmaço que se a gente trouxer aqui, a gente vai ficar 3 horas discutindo. Não, A Criada, de 1930, eu já assisti, mas é outro. Enfim, mas continuando sobre o Round 6. É um negócio, é um produto cultural que ganhou relevância, que eu até um dia vou tentar descobrir por quê. Talvez seja essa coisa de jogos vorazes, de Battle Royale, que todos fizeram sucesso, né? Jogos vorazes é um fenômeno mundial, o Battle Royale foi um fenômeno mais localizado, de nicho, no começo, mas todo mundo bebeu do Battle Royale para fazer quase tudo que veio em seguida. Eu acho que esse é meio que isso também. Fez sucesso por causa desse negócio de você se ver no meio de uma disputa em que envolve a própria vida. Agora, o jeito que é filmado, o jeito que ele mostra, a trilha sonora, ele trata com vulgaridade a vida humana e ele deixa claro que ele está tratando com vulgaridade. Por exemplo, naquela hora que eles estão na segunda prova, né, que eles precisam destacar uma forma dentro de uma bolachinha de açúcar, que eles precisam ficar lá tirando sem quebrar, porque se quebrar eles morrem. Na hora que as pessoas estão desesperadas, faltando 1 minuto para terminar o tempo que eles têm para fazer aquilo lá, começa a tocar uma música boba, uma música meio tentando dar um pouco de ar de comédia, aquele negócio, as pessoas lambendo e tal. Aquilo lá. Isso é bem normal no cinema coreano, você misturar, você fazer a pessoa fazer uma risadinha quando vem um golpe visual que é bem forte e que eles fazem muito o teu sentimento ficar indo e voltando rapidamente, assim. Mas um cara que faz isso bem é o Tarantino. Eu não me sinto. Cara, quem faz isso muito bem é justamente o Old Boy. Quantas vezes você não vai dar uma risadinha quando vê um corte brusco? Eu me senti ultrajado vendo o Round 6. Não vou assistir o resto. Porque é isso. Até qual episódio? Eu fui até o 4º. Mas calma, deixa eu perguntar. O retrogosto, aquele gosto que fica na tua boca depois de um negócio, é muito ruim. É muito ruim porque ali você olha aquilo ali. Eu não quero ser submetido a esse tipo de imagem, sinceramente. Você assiste Bastardos Inglórios, que tem coisas que são violentas, mas você não se sente daquele jeito. Isso que eu falei, mas não é uma violência só pelo sangue, é uma coisa que eu não sei identificar. Eu falei que você citou ali a vulgaridade, você falou que se sentiu ultrajado. Eu acho que uma boa definição também de como eu me senti. Só que eu não consigo. O que eu acho. Será que esse foi o objetivo da série também? Sabe, É isso que eu tô falando, é que eu acho que aqui tem um grande problema para vocês, que é vocês não estarem condicionados a aceitar uma visão narrativa diferente. No próprio diretor do Old Boy, Park Chan-wook, tem um filme que, se não me engano, é A Lei de Vingança, onde você tem uma cena onde tem um piazinho escutando na parede, e aí parece que tem alguém fazendo sexo, né? E ele tá aqui cortado, certo? Aqui tá a parede, o piazinho tá aqui e tá aquele gemido, né? E aí, no jeito que a câmera tá, parece que ele tá se masturbando. A câmera vai andando, aqui tá a parede, a câmera, sabe quando a câmera passa por dentro da parede e vai no outro lugar? Quando chega no outro lado, a câmera tá fazendo o traveling, tá mostrando o piazinho escutando o gemido, quando vem, é uma mulher com dor nos rins se debruçando sobre a cama porque não aguenta. Você entende esse choque de... Ele tá falando, eu vou pegar os teus sentimentos, eu vou pegar toda a simbologia que você tem, eu não vou mostrar ele se masturbando, você é que está pensando que ele está se masturbando, o fato é que ele só está escutando o que o outro está fazendo.
Mas no teu pensamento ocidental, com a bagagem que você tem, a coisa mais natural que vai ser sexo. E eu vou te mostrar que pode ser dor. Não, E essa aí manipulação não é ultrajante? Depende, será que ele não está discutindo? Será que você deveria ter pensado que aquilo era sexo desde o começo? Será que você entende isso? Isso que eu estou querendo dizer. A montagem sul-coreana, ela é muito de jogar o telespectador contra a parede. Teus preconceitos, tuas afirmações, tuas crenças. Ele joga, você incorpora e depois ele vem falar: existe outro tipo de perspectiva. Eu não estou falando que esse filme, que essa série, tenha valores morais. Em momento nenhum falei nisso e eu estou extremamente confuso sobre isso. Porque como ela finaliza de uma maneira que é pior ainda do que vocês imaginam, do que vocês estão sentindo até agora. Eu nem vou ver esse negócio aí. Não, se até aí vocês não foram, eu só pediria para vocês terem assistido até. Eu pedi, né, no nosso debate para irem até o 6º episódio, porque no 6º episódio tem algo muito relevante, que é um pacto de fraterno, né? E isso gera consequências muito fortes. E que também eu poucas vezes vi isso acontecer. E isso vai ter uma volta lá no final. Então, eu não estou falando que ali está mostrando o que é o melhor do homem, se é o pior do homem, se é uma crítica, não sei. Não, o que eu estou falando é diferente. A primeira interpretação é muito simplista, de golpe contra o capitalismo, não sei o que lá, mas que todos os elementos de opressão que ele usa baseado na sua própria cultura é muito mais fácil ser atribuído ao irmão norte-coreano, enfim, toda a construção estética vai para o mundo autoritário dos norte-coreanos e não para o mundo do capitalismo. Sabag, o que você achou disso tudo? A minha contribuição é obrigatoriamente menor do que a de vocês, porque eu não consegui assistir mais do que os 3 primeiros episódios, mas não porque eu tenha ficado ultrajado necessariamente, e sim porque simplesmente não consegui assistir mais, não deu tempo de assistir mais. É um dos problemas quando a gente olha para essas séries, né? E você tem que dedicar um bom tempo ali para pegar os arcos narrativos principais, chegar até os pontos de virada mais importantes. Então eu sinto que pelo que vocês estão falando, que eu deixei de assistir muita coisa. De qualquer forma, o que mais me interessou nessa série foi entender. Eu, quando comecei a assistir ela, eu já comecei a ver, entendendo que havia um grande frisson ao redor daquilo. Assim. No espaço de 5 dias, uma semana, muita gente diferente das minhas bolhas diversas nas redes sociais, e influenciadores e afins, estavam fazendo referência a essa série. Então, quando eu fui assistir o primeiro capítulo, eu já estava com a expectativa um tanto quanto alta para ver o que, afinal de contas, tinha interessado tanto aquelas pessoas, o que fazia daquilo uma série tão vista. E acho curioso porque tem muito aspecto da cultura local coreana, supostamente, né? Eu não conheço quase nada da cultura coreana, para além do cinema, mas, assim, nome de brincadeira, especialmente brincadeiras infantis, que a série é baseada nisso, né? Algumas a gente tem correspondências ocidentais, mas não todas, né? A relação familiar, a estrutura social daquela sociedade, né? Perdão da redundância, tudo aquilo diz muito respeito àquela realidade, então me surpreende que, de repente, 86 países, né? Se foi isso que o Jones colocou aqui, 83 países que ela está Hoje, disponível. nessa semana que a gente está gravando o podcast, começo de outubro, está caminhando para ser a série mais vista de todos os tempos. Pois é, isso é incrível, né? Então, o que para além daquilo, além daquela história, estava fazendo com que as pessoas se identificassem tanto e tivessem interesse e se apegassem rapidamente a alguns símbolos ali que são trazidos pela série, né? E eu consegui identificar isso bem rapidamente. E não foi tanto ali o cliffhanger que o João citou, os capítulos são cheios disso, né? Você fica sempre querendo ver o que vai acontecer na sequência. Mas sim o grande esforço e a simplicidade com que eles fizeram uma iconografia própria.
Então, usando, por exemplo, símbolos universais, formas geométricas, que se referem a Lula, né, o triângulo, o quadrado e o círculo, mas que estão presentes no cotidiano de quase toda a nossa geração por causa dos botões do controle do PlayStation, Sim. né? Então é impossível você não associar. E assim, ele é o mesmo desenho, claro, triângulo, quadrado, círculo, porém exatamente no mesma proporção que são os É a ícones mesma do fonte, né? mesma Aparentemente. fonte, isso. Então é evidente que você é, cria uma correspondência imediata, né? E não, aquilo não está só na simbologia ali dessa organização que promove esses jogos vorazes, né? E aí a inspiração é completamente é, voltada lá para os jogos vorazes, né? Mas assim, ele joga aquilo na cara do espectador, né? Esses vermelhos aí que o Evandro citou são lá uma espécie de operários ali, soldados dessa organização, que você não vê o rosto deles inicialmente, né? Depois começa a aparecer, depois você, até onde eu fui, pelo menos, você começa a ver que existe uma organização ali e tal, existem coisas que não funcionam muito bem e tal. Mas assim, aquilo fica muito fácil de você conseguir criar aquela identificação pelas cores, pelo contraste das cores, pelas formas geométricas, e é evidente que pela forma com que eles conseguem construir rapidamente os personagens principais, né? Você consegue se identificar, mesmo nós ocidentais, que a gente não, eu não lembro pelo menos o nome de nenhum personagem, porque são nomes orientais, que é difícil a gente encontrar uma associação com aquilo, mas você sabe quem é aquele grupo, você entende o que cada um deles tem ali, por que ele foi chegado àquela situação limite e tal. Então, assim, muito bem executado do ponto de vista técnico, né? Eu até lembrei, quando comecei a assistir, eu lembrei de uma série brasileira que, no início da Netflix, primeira série brasileira da Netflix, aquela 3%. 3%, né? Que você assistia e, assim, péssimo na comparação, né? A qualidade técnica dela muito abaixo de outras produções da Netflix. Essa, ao contrário, é uma produção de alto nível. O cuidado visual é muito grande, né? A escola coreana de direção, de roteirização, isso tudo é uma coisa muito bem feita. Então eu entendi que se você coloca uma história com personagens com grande apelo, em que é fácil o público se identificar, porque todo mundo consegue se relacionar com alguém que está pressionado por problemas financeiros, né? Seja uma grande dívida aqui, seja uma falta de grana ali, uma dificuldade, estourou o cartão de crédito, todo mundo de um jeito ou de outro já passou por isso, direto ou indiretamente, né? Então, assim, eu entendi como aquilo, você conjugar todos esses aspectos, fazer com que aquilo tivesse rapidamente uma aceitação. A minha dúvida é em relação a essa discussão moral. Eu me incomodo, eu já falei aqui antes, eu já fiz desindicações aqui de outros produtos reclamando dessa glamorização da violência que se tornou uma coisa frequente, comum em tudo que é produto cultural hoje, especialmente nesses produtos de streaming, assim, que são coisas criadas muito rapidamente, já você vai lá e tem 10 episódios para você maratonar, a segunda temporada duvido que vai demorar mais que 3, 4 meses para chegar, né? E assim, a banalização disso, e eu não consigo encontrar, aí eu discordo de vocês, eu não consigo encontrar semelhanças, tanto no grande cinema coreano dos anos 2000, tanto no Tarantino, que são nos Estados Unidos, que são coisas que dialogam ali, o mesmo tipo de glamorização da violência, né? Quando você vê o Gore na trilogia Vingança, lá, por exemplo, eu acho que ele de uma forma muito diferente do que eu assisti nesses 3 primeiros episódios. Me parece que esse tipo de violência, a mesma que eu tenho reclamado de outras coisas, assim, é a espetacularização por si só. Como se fosse uma coisa pop, como se fosse uma coisa bacana, como se fosse uma coisa, sabe, que é legal, tem muito tiroteio, os Isso não tem corpos a ver um pouco explodem. com Mas videogame? não, tem a ver com videogame, até porque Battle Royale é um tipo de É, é, deathmatch, é um é. tipo de. E para ele ter trazido a iconografia do PlayStation, provavelmente ele sabe disso, né? Mas Mas é, eu acho que eu não consigo ver Kill Bill Volume 1 sem ser uma glamorização da violência. E o Tarantino bebe no cinema sul-coreano. Eu concordo, eu só acho que nesse caso é, a história é muito mais bem contada, é muito mais relevante do que a proposta do enredo dessa série.
Eu estou super dividido, porque eu estou a fim de ver os próximos capítulos simplesmente para saber o que acontece. Fiquei curioso com isso. Ao mesmo tempo, eu entendo o sentimento do Jones de olhar e falar assim, puta, isso aqui é, sabe, uma coisa superficial, é meio, Eu sabe, não, eu meio... não acho que o Tarantino é a glamorização da violência, viu? Eu acho que o Tarantino ele expõe a violência ele como um elemento de fantasia. Que nem quando ele pega e explode o Hitler no teatro, bota fogo, que é uma fábula. Não tem a ver com. Não é uma. Ah, estou glamorizando a violência. Quando corta o braço do cara e fica saindo sangue no Kill Bill 1, não é fantasia, não é glamorização. Ninguém olha para aquilo. Nossa, é assim que Mas você funciona a acabou de dar um circulação. argumento. Toda a parte estética dos jogos é baseado em brincadeiras infantis. É a mesma crítica que você está falando Eu acho que tem Não, uma, eu acho não, que tem uma porque você lógica pega, nisso. você pega ali naquela hora que nem você falou lá, que ele subverte a expectativa, não tem expectativa a ser subvertida. Quando Como, ele. como não? Você está num ambiente de crianças jogando amarelinha e para uma criança pode ser que o eliminar, para quem joga o jogo da Lula, o começo da série, o eliminar pode ser isso, uma pessoa com a cabeça explodindo. Ele pode ser uma alegoria também. E Para você mim jogar tem, isso no mundo adulto talvez seja. para mim tem uma diferença que eu não sei porque eu não sei fazer análise do processo fílmico. Mas, assim, como espectador, eu consigo ver bem a diferença. Eu entendo que o criador dessa série tenha bebido nisso. Ele é um cineasta desse universo do cinema coreano, que, como eu disse, é um cinema de alto nível hoje no mundo há mais de 20 anos. É muito bem feito tudo, né? Mas eu não acho que ele consiga trazer para essa proposta algo do mesmo nível que são outros filmes, como, por exemplo, os filmes do Park Chan-wook ou do Tarantino nos Estados Unidos, que são coisas que acontecem em lugares diferentes do mundo e que tem muito diálogo entre si. Para mim, ele faz uma coisa que até, por favor, tô falando dos 3 primeiros capítulos, então talvez até vendo o fim lá eu chegue a uma conclusão diferente. Mas eu não consegui me sentir assim, aqui o cara chegou, me apresentou uma coisa fora, extraordinária, sabe? Fora do que eu imaginava. Não é arrebatador nesse sentido. Mas também não sei se precisa ser. Fato é Não que. é, eu concordo. Não é. Então. As novidades são muito pequenas, né? São muito pequenas, É, eu acho que tem novidades, sim. Mas não, e também não acho, se eu falei errado. Eu não acho que está no nível de Old Boy e companhia. Mas para nem série, se compara, né? mas para série, eu acho que como série está num nível acima das séries normais. Mas isso é um pouco. Eu entendo, mas isso é um pouco do que a gente está se acostumando a consumir ali, né? Eu falo isso com o Jones, a gente anda com dificuldade de encontrar coisas que nos agradem, assim, é muita coisa média para baixo, sabe? Quando você vê, você está assistindo lá a terceira, quarta temporada de um negócio desse, pensando, puta, por que eu vim parar aqui? Eu não, sabe? Eu tenho frequentemente essa sensação. E aí você faz essa comparação, você compara com outras coisas recentes que tentam encontrar o mesmo público. E aí voltamos ao debate Netflix, né? Eles fazem essas coisas, daqui a pouco dá certo. Essa deu certo. E assim, eu não estou nem dizendo para a pessoa, não assista ou assista. Talvez você vá assistir e vá adorar, vai ser algo que você vai te divertir muito ali. Né? Vai ser uma experiência de entretenimento maravilhosa. Você enxergue essa leitura política, né, que vocês estão fazendo. Eu consegui ver arremedo disso. Eu entendo que a intenção do diretor lá tenha sido, eu vou fazer crítica ao capitalismo selvagem e tal. Mas às vezes ele tá criticando às vezes a própria ideia que ele faz do que é o capitalismo, né? E Né? não de fato o sistema. Eu Então, falei, tem gente que confunde o capitalismo com Ganância. coisas humanas, né? Porque o capitalismo é é, muito. Não é imposto, né? Ninguém chega num país, não tem uma internacional mas capitalista que chega impondo capitalismo em lugares que não tem capitalismo. Não é assim Então, que o funciona. capitalismo nasce quando você tem duas pessoas a fim de trocar algo. exatamente um Pois sistema é. de troca, né? Então, E ele vê assim, a visão desse diretor é uma visão assim de jogo de soma zero, né? Não é assim que funciona o capitalismo. Ele acha que quando você dá alguma coisa, ele acha que na troca capitalista alguém sai perdendo sempre.
E não é assim. Então você tem esse monstro, né? Assim, o capitalismo selvagem e tal. Então é fácil você se referenciar a essa ideia que existe, sabe? Do The Não que Man, o capitalismo seja perfeito ou não precise de reformas, né? Não é isso que eu estou falando aqui. É legal, quando é bem feito, a crítica ao capitalismo, quando fica legal, fica bacana. Tem diretores que fizeram isso e ficou bacana, né? E se tornou super influente o filme, a crítica que foi feita e tal. Agora, por exemplo, o enfraquecimento dos homens, que é o Clube da Luta, mostra. Pô, filme influente, envelheceu mal. Eu vi no cinema faz pouco tempo, em 2017, 2018, vi no cinema, envelheceu mal o filme, mas quando saiu era legal, era bacana o filme. Mas Mostrava agora tentem analisar pelo outro ponto que eu levei. Ele pode ser uma alegoria para um sistema arbitrário, onde quer deixar todos iguais. E esse sistema é tão artificial que acaba revelando o pior do humano. Então, por que Mas eu acho que daí é uma alegoria. Então ele falhou na alegoria, porque teria que ser um pouco mais. Foi tão sutil que eu não percebi isso. Não, eles falam, lá na frente eles não. falam, todos têm que ser iguais. Eles Não, matam eu sei, mas. começa a ter benefícios de informação. Mas essa alegoria que você pode votar e você sai desse negócio, que eles lá no começo, no primeiro episódio, eles votam e saem daquilo. Então, a República Democrática. Não. Não me catou essa alegoria, não. Não é esse o nome da República Democrática? Mas na Coreia, mas ali a votação que é popular, foi hein? Popular, não é República da Popular China. da Coreia do Norte. Não, é democrática a Coreia do Norte. É democrática. Mas ali, Evandro, eles fizeram a votação foi respeitada e não é como funciona a votação na Coreia do Norte. Lá, tipo, o Kim Jong-un, ele sempre ganha, cara. Essa coisa deles terem votado por vontade própria, depois de terem testemunhado uma carnificina, eu até agora não sei me relacionar com isso. É uma coisa que me incomodou profundamente na série. A maioria ali ia com um estresse pós-traumático, nunca mais ia querer. Essa questão moral é muito mal resolvida, assim, ela não se aprofunda nisso, né? Valor à vida. Isso aí é realmente um negócio que eles passam batido. Assim, tudo bem. E aí, assim, quando você embarca nessa, então você quer ver quais são as regras desse mundo de fantasia, em que as pessoas vão lá e veem 100 pessoas ser mortas na sua frente e pensam bem, não, mas tudo bem, eu vou continuar aqui, sabe? Não é racional, né? É muito estranho, E aí, talvez seja isso que tenha me incomodado, assim. Mas aí tem outras coisas, né? Tem, assim, o sistema que essa organização funciona, sabe? Começa a ter um monte de furo já, desde o início, assim, que você tem que se livrar disso para curtir a experiência. Sim. Vem ficar pensando, nossa, o que eles vão fazer um container com um navio que ia levar esses bandos de carro até lá uma ilha, enfim, é uma bobajada, assim, que você tem que se abstrair disso para curtir. Ali é só estética. Enfim, eu tenho, assim, a parte, eu tô bem dividido mesmo, a parte que me incomoda é muito daquela série lá, a gente não citou ainda, acho, Jogos Mortais, a gente fala dos Jogos Vorazes, Jogos Vorazes é aquela mais bobinha de adolescente lá, né, adolescentes, eles têm que se matar lá para ver quem Mas é que eu lembrei dos Jogos Mortais, porque ela começa com essa proposta meio também do sadismo em cima do jogo lá, né? Você precisa fetiche, resolver. Né? Fetiche de fetiche. Sangue, Obrigado, de Johnny. Obrigado. Totalmente. É isso que ali é a questão que mais me incomodou, mesmo abstraindo, mesmo entrando só na brincadeira principal ali. O que é aquele cara com aquela máscara lá, que é meio que o comandante, uma bobajada, aquilo lá, assim. Então eles fazem aquilo tudo porque tem alguma coisa sádica ali por trás daquilo. Estamos oficialmente velhos. A gente é o cara que olha para a série que os adolescentes curtem, a gente fala, isso aí é uma bobajada. A gente é igual o bônus. Não, mas eu tô dizendo que eu entendo o apelo dela e eu tô afim de assistir os próximos capítulos para ver, assim, onde que eles querem chegar. Nesse ponto ela tem um apelo forte. Eu não assisti, mas eu li o que acontece e você não está perdendo nada. Né?
Mas me parece que não tem ali proposta uma coisa que o Jones falou de todos os pecados, né? Tem um amigo nosso que esses dias escreveu nas redes sociais assim, acabei de rever pela 17ª vez o Poderoso Chefão. Fico Foi o certo que ele pensando fez. quanto tempo eu economizei não maratonando séries de streaming nesse tempo. Então é um pouco isso, assim, às vezes eu me pego, às vezes, vendo essas coisas, porque eu estou interessado em entender, ver o que o pessoal está curtindo, o que está fazendo sucesso, e no fim das contas eu falo assim, putz, mas eu gastei 10 horas da minha vida nisso, será que foi um bom investimento? Será que é um investimento, né? Não é um investimento pequeno, não, né? Mas é diferente, assim, você tem lá o La Casa de Papel, que todo mundo gosta, faz um sucesso, mas você vai ver uma novelona mexicana. Você vê que é uma novela que está fazendo sucesso, e tudo bem, né? E aí você, com um olhar um pouco mais crítico, vai falar, nessa eu não embarco. Não está aqui, né, para ficar julgando o gosto dos outros. Não é isso não, que a gente está fazendo. Assim como você pode ter Game of Thrones, que obviamente é uma versão bombada e atualizada de mundo de fantasia com um mundo de política, e que todo mundo se interessou e embarcou, e o nível de produção era altíssimo, né? Então, assim, nesse caso, eu entrei nessa série pensando que ia ser uma La Casa de Papel. Óbvio que também não era um Game of Thrones, mas o que eles me entregaram... E tudo que incomodou vocês, a gente acaba sempre chegando no mesmo ponto, e a gente conseguiu resumir bem aqui, não faz sentido aquelas pessoas terem voltado. Mas veja, não faz sentido. Eu também me incomodei quando eu falei, as pessoas votaram para sair. De 200, 101 escolheram sair. 99 já teriam ficado. Dessas 100, 80 voltaram. Mais ou menos essa conta, né? Então 20 realmente acharam que aquilo era horrível, mas essas pessoas não foram denunciar, não foram procurar a polícia, né? Que são 200 pessoas fora do sistema, sem serem monitorados, que poderiam chegar lá e contar, abrir o jogo, e se um fala uma mentira que a polícia acha, todo mundo vai lá e vai contar suas histórias, e de alguma maneira, com a tecnologia que a gente tem hoje, isso seria facilmente rastreável, de celulares, né? Você conseguiria mapear. É óbvio, mas aí a suspensão de realidade num mundo de ficção que tem um elemento sci-fi bem forte ali. E eu gosto disso, entende? Então, tem que abrir ali. Por que eles voltaram? Ele tem que fazer uma leitura humana muito simplista. Não importa o quão terrível algo seja, ainda assim a tua vida é tão merda que você prefere aquilo, né? E aí, passemos por isso. Eu também concordo. Mas então, acho que o problema está em passar por isso. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para você passar muito batido, assim. E aí eu acho que é um problema de roteiro. Ele não conseguiu achar nenhuma justificativa em filme para falar, não, gente, mas talvez, ele tinha não sei o quê. Não tinha, não tem. Porque assim, o primeiro jogo lá, que eles estão lá sem saber direito, ok, tem uma tensão e tal. Mas daí, a partir do segundo jogo, quando as pessoas estão lá voluntariamente, isso muda muita coisa. E daí é um negócio que começou realmente a... sei lá. Isso nem me incomoda muito, viu? Eu acho um recurso de roteiro bem interessante. Você acha que o negócio ali, o bicho vai pegar e, de repente, dá aquele banho de água fria. Isso não é o que me incomoda. Me incomoda a galera morrendo, aquilo lá, tipo, que você... eles têm até uma solução boa para isso dentro do seriado, que é aquela tela que tem o nome e o número das pessoas, simplesmente vai apagando. Pô, mostra aquilo. Faz um negócio assim. Porque o resto é fetichização da violência. Pura fetichização da violência. É puro fetiche, não tem propósito nenhum. Fílmico, de fantasia, de roteiro. Não tem. Porque eles mesmos arranjaram uma solução boa e eles mostram a solução, mas depois descartam a solução. O Paulo perguntou mais cedo se isso não era também influência da cultura do videogame. Certamente né? Porque você tem vários... você perdeu a vida. Isso, vários gêneros de jogos que você... matança, né? Pura matança. Eu acho que existe... Ontem eu joguei Age of Empires, eu matei 1.000 e poucas pessoas. Uma civilização inteira. Você Exatamente. Mas assim, eu acho que existe uma diferença muito grande entre você ver aquilo em forma de pixel, com uma animação, sabe? E você cria um distanciamento entre realidade e ficção que é maior do que
num live action. Ou será que isso tem uma distinção que você é velho e consegue ver melhor? Mortal Kombat, no começo dos anos 90, foi só responsável por criar toda a classificação de jogos da história da humanidade. Verdade. Porque as pessoas olharam para aquilo e falaram, nossa, isso é uma glamorização da violência. E era um jogo ótimo. Não, um jogo ótimo. Mas você Então. acha desnecessário? Eu acho necessário a classificação de jogos. A gente jogava porque a gente era uns doentes, né? Anos 80 e tal. Mas, pô, tem classificação de filme, Sim, por que não tem eu acho classificação que de sim. jogo? É que ele foi tão chocante que as pessoas olharam para aquilo e falaram, meu Deus, será que não precisamos fazer algo? E na história Nossas crianças estão arrancando a espinha do adversário. Você teve o caso do Carmageddon, por exemplo, que foi Carmageddon foi banido no Brasil. Levou isso a ruim, né? Então, discussões mais... esse ninguém se importou, pode banir. Se fosse não, bom, mas assim, você tem excessos aqui e ali, coisas que levam você a questionar, mas não tá exagerando, alguma coisa assim. Essa série não tem um exagero, você não vai ver ali, nossa, eu nunca vi alguém matar personagens desse jeito. Não, uma coisa que você viu 300 mil vezes na sua vida, né? A questão é realmente se a gente não tá num ponto que tudo tem que, sabe, qualquer novo produto precisa embarcar nessa de mostrar muito sangue, cabeça explodindo, sabe, para qualquer coisa. É algo que, aí talvez seja a minha idade mesmo, é algo que atualmente me incomoda. E aí eu não sei, Evan, como que você lida com isso? Você e o Paulo tem filhos adolescentes, conseguem trabalhar com isso? É uma coisa geracional, assim, vai ter que viver com isso, ou se é algo que você pode tentar explicar, conversar, entender melhor. Me incomoda, só que eu sempre tento me colocar no lugar dela, né? Eu pensei, putz, ela gostou, e olha só, tipo, porque é moralmente muito dúbio tudo o que acontece ali. Assim, o diretor tenta esconder. Existe uma prova, vocês acho que não chegaram lá, que é de cabo de guerra. Que vencer mata todos os outros. Então, moralmente, todos os que seguiram no jogo já são assassinos. Sim. Porque só que o diretor, ele tenta não trazer isso, então ele tenta fazer que há personagens que podem ser bom. Não tem como nenhum desses personagens não estar mais contaminado pela decisão que eles tomaram conscientemente. Sim. Que eles escolheram estar lá. Então, existem esses problemas. Isso me preocupa, né? Me preocupa porque é uma mensagem que não é dita explicitamente, é muito bem filmado e que vai ficar na cabeça da minha filha, certo? Aí a questão da violência, eu não me preocupo tanto, porque eu acho tão explícita a ponto de ser... Sim. Aquela travadinha. Então eu penso, puta, mas Rambo era isso também. Não, calma. É tão explícita a ponto de ser, daí deu uma travadinha, se puder repetir. É tão explícita quanto Rambo, né? A gente assistia. Então, tudo bem. Eu acho que existe essa, né? Assim como o Game of Thrones era muito explícito, né? Ok, eu acho que ali vai um pouco da formação. O meu problema é as mensagens, as não resoluções morais ou a deturpação do que é moral como algo válido. Isso tem 2 ou 3 pontos nessa série que são muito complicados. Você colocou de um jeito mais bonito, mas era isso aí que eu quis dizer. O Casamento Vermelho, quando você assiste toda a família ali, Stark, sendo assassinada, é diferente. Não te provoca uma indignação gigantesca vendo aquilo? A injustiça, a traição, tudo. Sim, mas... Aquilo ali, a moral está explícita naquele negócio. Mas aquilo não é banal, né? Aquilo você acompanhando a narrativa entende que aquilo é um movimento brutal, mas faz parte de uma lógica. Essa série não, é tudo banalizado, é tudo assim, é mal realizado, sabe? Eu considero esse tipo de coisa uma falha do realizador. Essa parte que o Evandro citou do cabo de guerra me incomodou assim profundamente também, porque não sei se isso é desenvolvido mais tarde, que eu parei de ver aí, mas introduz ali a questão da religiosidade. Tem uma pessoa ali que está no time vencedor, como você bem colocou, ele se torna um assassino e ele é um cristão, ele sai dali rezando e tal. Isso é muito estranho. Mas desculpe, mas aí já prevendo que é uma série escolhida pela Netflix, a gente sabe que se existe um cristão, ele vai ser hipócrita. Porque é assim que o algoritmo Netflix atua. Tem alguns produtos culturais que mostram cristãos como hipócritas faz décadas. Se alguém aparece hoje num filme rezando ou falando a Deus, ele vai ser hipócrita. Em algum momento ele vai ser hipócrita.
Então, isso é outra coisa que me incomodou aí, especificamente na Bem, série. bom, Mas o acho que a gente Jones já estava falando. encerrou, né, o negócio, né, de discussão. Não, só uma coisinha. O Jones estava falando dos pecados e tal, e vocês falaram de continuar ou não assistir. Uma dúvida que, assim, eu não vi nenhuma possibilidade de redenção até onde eu vi. Então, assim, porque é normal também usar tudo que é de ruim, né, no ser humano. Isso é uma coisa super normal. A Tieta, que eu estou assistindo, usa isso. Mas sempre tem a possibilidade de redenção. Então, assim, eu não vou perguntar para vocês. Eu acho que vocês deveriam proibir o Paulo de falar de Tieta. Pode perguntar, a gente avisa. Se precisar dar um spoiler muito forte, eu aviso aqui. Não, a minha preocupação é se existe essa possibilidade de redenção até o fim da série. Se não tiver, eu nem quero assistir o resto. Então vou te Que responder. condicional é essa? Como é que você põe uma condicional dessa? Ou você assiste, Cara, ou você não assiste. Não, alguém tem que me provar que tem um negócio. Senão o diretor Não, tá só tô. Assim, eu não. É aquilo que você falou, Sabag. Dedicar tempo da sua vida. Eu não quero me dedicar a um negócio que não tenha isso, entendeu? É isso. Hoje Não, é não a quarentena dos ranzinhos. não existe redenção, não existe a possibilidade de redenção no modo ocidental de enxergar. Pode ser que para eles há uma redenção, para mim não houve redenção, e a solução final é Desejo de Matar. É o filme Desejo de Matar. Eu não vou assistir, então. Notas. Vou começar dando a minha nota aqui para incentivar vocês a darem uma nota boa. Eu dou um sólido 7. Eu dou um 5. Opa, gostei, Paulo. Eu vou acompanhar o Paulo nessa, porque eu tô nessa de não ter opinião formada, então 5 tá de bom tamanho porque eu vi. A minha nota é o número do personagem do veinho, 001. Ô, louco! Ainda bem que não é 4, 5, 6. 1? Documentário. Não, 0,01. 0,01. O Jones achou pior do que os documentários, achou pior do que o mês que não acabou, do Lula, filho do Brasil. Nossa, Lula, filho do Brasil, obra-prima. De mim, que eu não tô num dia bom. Olha aí, ó. Não, o Jones hoje tá da pá virada. Tá. Quer ser o iconoclasta. Eu quero ser o Pedro de Lara. Então ficou com uma média de 4,25. Mas a nota é o que menos vale, o que importa é a nossa conversa com os nossos ouvintes e com os nossos assinantes da Gazeta do Povo, que agora tem mais um conteúdo sobre Round 6 para falar aí. Só tem uma coisinha antes de a gente ir para as indicações finais. Por que vocês acham que só no Brasil a série não ganhou o nome O Jogo da Lula? Por quê? Por quê? Eu tenho a minha... Aliás, caraca, eu não tinha pensado nisso. Porque, companheiro, o jogo não é jogado desse jeito. Porque, será que o país passa desse deathmatch? Aliás, hoje está tendo o CPI, né, da Covid, e vocês viram qual é o nome do investigado? Quem que é investigado? Raimundo Nonato. Não é investigado, depoente, vai. Depoente, investigar. Depoente. Com todo respeito, excelência, me desculpe a minha humildade, a minha modéstia. Vamos para as indicações. Isso foi uma referência à CPI da Covid, para quem não entendeu. A gente pode dar o nome desse episódio de Ninguém Resiste ao Jogo do Lula. Indicações. Vamos ao momento em que nós fazemos ao nosso ouvinte, nosso espectador, indicações de outras coisas para ele assistir, para ele ler, para ele ir atrás, se informar, para ele ignorar, se quiser. Ou para ele não ver, tem isso às vezes. Eu vou começar dando minha indicação, porque foi dada essa indicação já aqui, só que eu achei que foi mal vendida. Eu não me lembro quem que deu do Three Identical Strangers. Foi o Paulo. Mas não tem nada a ver com o que o Paulo falou, gente. Claro que tem. Ele falou de um jeito que eu fiquei pensando, depois eu fui assistir, é bem legal o documentário, é cheio de engenharia, tem teoria da conspiração que tem grande chance de ser verdadeira. Três pessoas em Nova York, redondezas, se descobrem que são gêmeas idênticas, só que elas não sabiam que nem sequer tinham irmãos.
Existiu um experimento psicológico de uma associação de judeus nos Estados Unidos, onde eles queriam avaliar várias coisas da personalidade humana, inclusive se mudava o nível das pessoas em famílias. Eles escolheram famílias de faixas de renda diferente, de níveis de escolaridade, de personalidades diferentes. Eles acompanhavam essas famílias sem falar para elas o que estava acontecendo, de maneira totalmente... Putz, é horrível falar isso. Não vou falar. Eu ia falar perverso, cara. É perverso esse negócio. Perverso, né? Eles foram acompanhando, mentindo para as famílias, e até que se descobre isso, e o final dos 3, assim, é algo aterrorizante. É um documentário, se eu não me engano, está na Netflix, né, Paulo? Acho que sim. É um documentário que é muito isso, tá bom. na Netflix. Mostra a carga que a gente tem dos genes, o poder da cultura e dos limites éticos e de coisas que talvez não deveriam ser investigadas. Ou não da forma como se imaginava que poderiam ser investigadas, assim. Olha, bebê de Rosemary da vida real, assim, de tão louco que é o negócio. É bem bom. Então devo ter vendido mal mesmo. Melhorou a venda. Devo ter vendido mal porque eu lembro que você tirou sarro de mim quando eu vendi esse negócio. Mas enfim. Vou para minha indicação também, que é uma desindicação, que foi o que eu assisti antes de ver esse... O episódio dessa semana de Tieta não estava bom. Não. O episódio do singular? Você acha que eu vejo um por semana? É uma sériezinha documental, e assim, é uma contraindicação, mas que eu vou elogiar a Netflix com ela. Porque é The Vow, o nome, que é dentro de uma seita sexual. Não é seita que fala, como é que fala? Enfim, de um culto. Cultos, que é sobre aquela história, não sei se vocês viram, que é uma atriz de Smallville, inclusive, que foi presa por envolvimento tráfico de pessoas, né? Tráfico de pessoas, por envolvimento aí nesse culto, seita, chame como quiser. E assim, é uma porcaria. Então, aqui vai o meu elogio à Netflix, tá na Amazon, da Val, ou na HBO Max, agora eu não lembro. Mas na Netflix, eu fico vendo a série, o ritmo seria outro, eu ia querer ver o tempo todo, sabe? Aquela coisa do Tiger King, que a gente já falou aqui, outras séries documentais, aquelas de crimes, então, que você não consegue parar de ver, sempre dão aquele ar, né? Um ar de suspense para te prender. A série da HBO Max ou da Amazon, agora não lembro, é completamente, assim, uma série documental chata, não te prende nem um pouco. O que mostra, me fez ver valor no negócio, nesse negócio da Netflix. A gente chamou até de quase uma linha de produção mesmo, né? Tudo tem a mesma estrutura, assim, mas tem certo valor aí nisso. Então essa vai ser a minha contraindicação. Perfeito. Só para avisar aí, o Joane, você tá ligado que isso tudo fica registrado na tela aí, né? Vai lá. Quem que é o próximo? Não fica, não. Tá eu posso dar a minha indicação, vai. Você que sabe. Eu vou fazer uma desindicação seguida de uma indicação, mas só não é a indicação sozinha, porque eu acho que eu já fiz em um episódio. Ô, velho. Total, desculpa. Mas vocês vão entender no fim. A minha desindicação foi o filme que eu assisti pela primeira vez em 1 ano e tantos meses no cinema, agora, que é 007. Sem tempo para morrer. Sem tempo, irmão, para morrer. É a despedida do Daniel Craig do papel do 007, em cenas de ação belíssimas, muito boas, divertidas. Você já assistiu? Já tá no cinema o filme? Você assistiu? Eu assisti na primeira semana. Acho que eles estavam tratando de pré-estreia ainda, mas deve ter ficado, já tá rolando. Mas assim, putz, que maçaroca. Claro, eu tava curtindo a experiência, tá na sala de cinema de novo, depois de tanto tempo, assim, mas simplesmente... Mas o Spectre já é uma maçaroca, né? O rocambole da metade para frente, sim,
do que eles estão fazendo. Muita e lacração? Não, nem tem tanto isso, assim. Mas vai ter agora com a história da escolha do novo ator, né? Isso Vai ser uma trans negra, vai ser a vereadora Hilton. Olha, não duvido. Vai ser aquela lá vereadora de Belo Horizonte que parece o cara do Hermes e Renato. Eu não duvido, mas o filme em si não tem isso, assim. Só que é uma Vai ser o maçaroca. Peter Linklater lá. E uma das piores partes do filme é o vilão, que é vivido pelo Rami Malek. O 003,5. Zero Ananias, né? O Joey tá passando mal ali. Ele vai tirar a arma. Tá infartando aqui, rapaz. Ai. Volta. O herói de Blackwater, pô. Pediu a tomada de Porto Real. Cara, pior que ele é tão bom ator que ele sairia bem como 007, cara. 003,5 foi ótimo. Desculpa. Bom, a minha indicação, então, não é o 007, não é um dos melhores, longe disso. Essa é uma desindicação, mas a indicação, essa que eu acho que eu já falei em algum lugar, é o Rami Malek surgiu numa série chamada Mr. Robot. Em português tem o nome Sociedade Hacker. E ela está disponível agora. Na verdade, ele surgiu como o príncipe egípcio do Uma Noite no Museu. Não, aí ninguém lembrava dele dessa só você. Filmaço com o Ben Stiller. Robin Williams. Robin Williams. Saudoso. Mas, enfim, o papel principal da carreira do Rami Malek é esse do Mr. Robot, que é uma série incrível. A primeira temporada é uma das melhores coisas feitas na última década na televisão. Então, aí ele ganhou o Oscar. Ele fez depois o Fred Mercury lá, assim, que faria. E nesse filme ele tá mal também, assim, mas veja o Mr. Robot. Sabe que ator seria bom no papel de Fred Mercury? Não me arrisco a perguntar. Vai daí, Jones. Eu já fiz indicação e desindicação. Pô, agora eu vou indicar um episódio, um arco Não, peraí, deixa eu só fazer, eu precisei pesquisar porque me fugiu o nome. O meu ator que eu ia indicar, ele não faria o Fred Mercury, mas ele poderia fazer o Nelson Ned. Ai. Cancelamento aqui nos tem de regresso. Opa, desliguei o microfone na hora que eu queria falar. Então eu vou indicar um arco. A minha indicação, eu ia fazer desindicação do Godzilla versus King Kong, que eu assisti 27 minutos de filme e aquele negócio é tão chato. Um filme que deveria ser muito legal, né? Que é o Godzilla contra o... Mas o primeiro Godzilla, já dessa nova fase, é chato. O Godzilla aparece lá, tem 1 hora de filme até ele aparecer. Então é muito chato. Esse também é chato. Então nem assisto. Mas aproveitando que vocês falaram do Ben Stiller, assistam ao arco e que no Curb Your Enthusiasm, do Segura a Onda na HBO, o arco em que o Ben Stiller e o Larry David eles atuam juntos nos ensaios da peça Os Produtores. É Os Produtores, né? É Os Produtores. Uhum. É do Mel Brooks. E daí ele briga com o Ben Stiller porque ele não quer sair do banco de trás do carro e outras milhares. Depois ele briga com o substituto do Ben Stiller, que é o cara do Friends. É o Ross do Friends. David Schwimmer. Que ele briga com o pai do Ross. Enfim,
esse arco, assim, é a melhor coisa, até nesse momento, é a melhor parte que está sendo do... Eu sei que vai ter coisa melhor. Melhora. Mas, enfim, eu acho que a gente devia fazer um episódio só sobre o Kirby. Para mim, o melhor arco... Bom, tem muita coisa, mas um dos melhores arcos é quando ele tá namorando uma cadeirante e ele trai ela com outra cadeirante. Esse é bom também. Tem o Michael J. Fox também, né? Nossa, do Michael J. Fox é muito espetacular também, né? Que ele não sabe se o Michael J. Fox tá derrubando a Coca de propósito ou não, né? Tá agitando a Coca de propósito ou não. Larry David, ladies and gentlemen. Então, fechou hoje? Fechou. Um beijo para todos. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora. Um beijo do gordo. Próximo episódio do Quarentena Cult. Tchau.